Oi gente, tudo bem? Estou aqui de novo para mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar a falar sobre história, eu venho aqui pedir encarecidamente para vocês deixarem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem bastante esse vídeo, tá bom? Bom, gente, antes da gente realmente chegar à nossa matéria de história, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como vai funcionar a nossa dinâmica aqui no canal. Em uma semana eu vou postar um vídeo sobre história geral e na outra semana eu vou postar um vídeo sobre história do Brasil. Então essa semana o nosso tema é descobrimento ou achamento do Brasil. Gente, vamos começar então a falar sobre o nosso tema. E a gente tem que entender antes de tudo o que estava rolando lá na Europa naquela época, naquele momento, que fez esses portugueses se lançarem ao mar e serem os primeiros a colocar os pés, o marco deles aqui no Brasil, aqui na nossa terra. Então, bom, a gente sabe que lá na Europa a Idade Média estava acabando, a gente estava aí no começo da Idade Moderna e essa época lá foi uma época bastante importante. Era quebra de paradigmas estavam acontecendo, as pessoas começaram a quebrar certos paradigmas que antes elas tinham, elas começaram a questionar mais as coisas. A ciência começou a se desenvolver muito e a gente vai ver também mais pra frente que vai ter lá a reforma protestante, então as pessoas assim, elas estavam curiosas, vamos dizer assim. Então também as grandes navegações, esses portugueses se lançaram ao mar em busca de várias coisas, como novas rotas de comércio, em busca de novas terras e até que eles chegaram aqui. Mas por que Portugal? Por que foi Portugal que chegou aqui, que colonizou esse país? Para começo de tudo, o Portugal era um estado. Estava ocorrendo lá na Europa naquela época a unificação dos estados e Portugal foi o primeiro a se tornar país graças à Revolução de Avis. Portugal também tinha muito tecnologia náutica, eles já fabricaram naus depois das caravelas, as famosas caravelas, eles tinham instrumentos mesmo de navegação. Um outro ponto importante é a posição geográfica de Portugal. Ele tá lá bem na beiradinha da Europa, assim, de frente para o mar, de frente para aquela imensidão, que ajudou bastante na tomada dessas decisões para Portugal sair em navegação até chegar aqui. Coisas interessantes a se falar e a se pensar é que naquela época o imaginário medieval ainda estava muito na cabeça das pessoas. Elas acreditavam que nos mares haviam monstros, sereias, além de acreditarem que a terra era plana. Você ia navegando e até um certo momento você caía num penhasco, num precipício, e elas pensavam que era assim, elas não tinham muita noção. E também que elas pensavam que existia um paraíso na Terra, elas estavam em busca desse paraíso na Terra. E quando os portugueses chegaram aqui, que viram essa imensidão, essa terra maravilhosa, eles realmente pensaram que aqui poderia ser o paraíso na Terra. Mas afinal, qual eram os principais interesses da coroa portuguesa? Basicamente, ouro e especiarias. Eles estavam em busca de ouro e especiarias. O ouro, por si só, é bem autoexplicativo, porque eles estavam em busca de ouro, em busca dessa riqueza. Tem muita influência do metalismo que ocorreu lá durante o mercantilismo. E as especiarias? O que eram essas especiarias e por que elas eram tão preciosas para eles naquela época? Bom, as especiarias é basicamente pimenta, sal, gengibre, canela, temperos em geral. Por que que especiarias para eles eram uma coisa tão especial assim que eles lançariam ao mar em busca disso? Primeiro que especiarias lá era muito caro. Por que era caro? Porque era difícil de se encontrar. Lá não tinha isso. Para que eles usavam essas especiarias? Então, basicamente lá, a forma de conserva das comidas, lá não existia geladeira ainda, então eles conservavam a comida muitas vezes no sal e até as comidas às vezes perdiam, eles comiam comida perdida e comida extremamente salgada e essas especiarias como pimenta, canela, gengibre, essas coisas ajudavam a comida a ficar gostosa, então isso tinha muito valor lá.
Tem até um ditado muito antigo que eles falavam assim: caro como pimenta, porque pimenta naquela época era extremamente raro e extremamente caro. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Mas a gente tem que pensar, foi acidental essa chegada deles aqui? Muitos estudiosos falam, ele afirma até, que queria chegar às Índias, mas acabou se desviando muito do caminho e chegou aqui no Brasil. Mas, bom, gente, basicamente não foi acidental. Portugal já sabia da existência dessas terras, porque anos antes, em 1492, foi descoberta a América, só que eles descobriram a América lá nas ilhas do Caribe. Eles chegaram lá nas ilhas do Caribe e assim descobriram que ali tinham novas terras. Muitos viajantes já tinham passado pelo Brasil, por umas terras no Brasil, só que não era formal. Ninguém ainda tinha fincado um marco aqui e falado, não, essas terras são nossas. Tanto é que tem o famoso Tratado de Tordesilhas, em 1494, 2 anos depois do descobrimento da América, que ele divide essas terras entre Portugal e Espanha, e ele divide inclusive o Brasil. Mas então vamos pensar, como que eles vão dividir o Brasil, sendo que eles não sabiam que aqui existia terra? Então, basicamente, eles já sabiam sim que aqui existia terra, mas o rei de Portugal, ele quis oficializar, ele quis formalmente mandar essa esquadra de Pedro Álvares Cabral para chegar aqui, para oficializar e dizer que essas terras pertenciam a Portugal. Então, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chega à cidade de Porto Seguro, onde eles colocam lá na cidade, em vários outros lugares, como, se eu não me engano, em Natal tem um, Rio de Janeiro tem outro, o famoso Marco da Posse, que é da cruz da coroa portuguesa. Gente, sempre quando a gente estuda essa matéria, a gente tem que problematizar muito essa palavra descobrimento. Porque o Brasil não foi descoberto, essas terras já existiam há muito tempo atrás e ela também já era habitada. Muitos historiadores usam a palavra achamento ou que o Brasil foi encontrado. Porque dizer que ele foi descoberto é um termo muito eurocêntrico, que valoriza muito a Europa e não valoriza o que a gente já tinha aqui antes dos portugueses chegarem aqui. Então, gente, a gente tem que lembrar que em 1492, Cristóvão Colombo chegou lá nas ilhas do Caribe e descobriu a América. Ele achava que ele estava a caminho das Índias, então quando ele chegou naquele lugar e viu aquelas pessoas, aqueles habitantes, ele achou: eu estava indo às Índias, então eu estou vendo índios. E foi assim que surgiu o termo índios, o termo indígenas, que predomina aqui até hoje. Então, gente, os portugueses chegaram aqui e deram de cara com aquela população, aquele povo bem diferente deles. E podemos dizer, sim, que houve vários choques culturais. Os europeus, eles não respeitavam a alteridade dos índios. E o que é alteridade? A alteridade é simplesmente o que é característico do outro, então. Ou seja, os europeus, os portugueses, eles não respeitaram essa característica dos índios. Teve muita violência cultural, eles catequizaram os índios, a gente já vai ver isso mais pra frente. Impuseram eles o jeito europeu de se vestir, o jeito europeu de se comportar e principalmente a religião europeia. Então, gente, outro ponto que a gente tem que pensar é de como os europeus vieram até aqui, como foi a viagem deles. Basicamente, eles ficavam meses dentro das caravelas, dentro das naus. Muitos morriam, pegavam várias doenças. Diz que aproximadamente 1/3 da esquadra, da população que vinha para cá, morria no caminho. Então, os portugueses chegaram aqui e trouxeram com eles várias doenças. Então, os índios, eles não tinham anticorpos para combater aquelas doenças, que eles nunca tiveram contato com aquilo. Então, assim, muitos índios morreram. Não só por doenças, mas também por guerras, por conflitos entre índios e portugueses.
tribos diferentes, os europeus, os portugueses, eles usavam muito disso, colocar duas tribos para guerrear uma com a outra. E também a gente vai ver depois, mais um pouquinho pra frente, as invasões que tiveram aqui, mesmo com os portugueses aqui, invasões de outros países. Os índios se aliaram aos portugueses para combater, para lutar essas guerras, esses conflitos. Então, assim, a população indígena aqui, ela foi basicamente dizimada. Morreram muita gente. Muitos índios morreram. Uma coisa muito interessante de se falar é que quando os portugueses colocaram os pés aqui, eles não ficaram aqui, eles não tiveram muito entusiasmo. Eles deixaram o marco deles aqui e depois ficaram mais ou menos um mês, depois voltaram para Portugal, depois retornaram porque eles realmente não tinham muito entusiasmo com essas terras. Eles achavam que aqui não tinha tantas riquezas como tem. E logo em seguida, eles acharam aqui uma árvore muito grande, muito conhecida, que é o famoso pau-brasil. O que tem de importante nessa árvore? Além da madeira dela ser muito boa para construção de caravelas e tudo mais, essa árvore, ela solta uma tinta vermelha. E tingir tecido naquela época era muito difícil. Eles viam que os índios viviam com a pele vermelha e que aquela tinta era a tinta do pau-brasil. E aquela tinta daquela árvore, ela não saía da roupa. Então, eles começaram essa busca pelo pau-brasil, basicamente pela importância que a tinta tinha, que na época era muito difícil de tecido, e eles encontraram uma tinta vermelha que não saía da roupa de jeito nenhum. E depois daquela época, eles levaram muitos pau-brasil para Portugal, para a Europa, vieram outros países aqui em busca dessa árvore. Muitos piratas vieram aqui também para procurar esse pau-brasil. E depois, logo em seguida, a gente pode ver que muitos reis começaram a usar essa cor vermelha. As túnicas eram vermelhas, o vermelho lá ficou muito famoso. Era assim, só para quem tinha dinheiro, porque era uma coisa muito cara. O vermelho se tornou símbolo de luxo. E só quem usava vermelho naquela época eram os nobres e os reis. A gente pode perceber que a maioria das fotos e pinturas de reis que a gente tem hoje, eles estão usando túnicas vermelhas. Então tá, gente, eu disse pra vocês o nome pau-brasil, mas aqui essas terras ainda não se chamavam Brasil. O primeiro nome que a gente teve aqui era Ilha de Vera Cruz, que eles achavam que era ilha, ou depois Terra de Vera Cruz. Os italianos, quando eles vieram pra cá, eles ficaram encantados com os papagaios que tinham aqui. Eles achavam esses pássaros mágicos, maravilhosos e místicos. Tanto é que eles levaram muitos papagaios de volta para a Europa, de volta para a Itália, para Portugal, porque eles realmente ficaram encantados com aqueles bichos. E os italianos, então, chamavam aqui de Terra dos Papagaios. Então, mas hoje o nosso país se chama Brasil. É super legal dizer da onde veio essa palavra Brasil, essa palavra tão importante pra gente. Brasil é sim uma palavra indígena, de origem indígena, que significa vermelho como brasa. Gente, uma pessoa muito importante que a gente tem que lembrar é o Pero Vaz de Caminha, que ele era um escrivão da coroa portuguesa e ele veio pra cá e relatou toda a vinda, toda a chegada dos portugueses e o que aconteceu durante a estadia deles aqui. Ele enviou cartas, muitas cartas, para o rei de Portugal, para mesmo constatar tudo que estava acontecendo aqui. Eu vou ler alguns pedacinhos da carta que eu acho bastante importante para a gente finalizar esse assunto. Neste dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra, principalmente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele. É de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal à terra de Vera Cruz. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos
Vídeo sobre o batel e Nicolau Coelho lhe fez sinal para que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então é isso, gente, a nossa introdução sobre a história do Brasil e sobre o que a gente vai ver daqui pra frente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido bastante interessante. Eu particularmente amo essa matéria. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhar bastante esse vídeo. Um beijo, até a próxima!